Olá, me chamo Guilherme Jovino da Costa e sou aluno de graduação em piano, bacharelado em piano pela Universidade Federal da Paraíba. Resolvi escrever esse breve relato de experiência, né, falando sobre como foram a dinâmica das minhas aulas de instrumento durante os 3 primeiros semestres, né, da pandemia, da reclusão social, né, como foi essa experiência de ter aula de piano na forma remota, na forma online. O título do meu trabalho é Processo de Aprendizagem de um Aluno de Bacharelado em Piano no Período de Aulas Remotas. Meu nome é Guilherme Jovino, sou aluno da UFB. Contexto do ensino remoto na universidade durante o isolamento social, né? Então, durante o isolamento social, foi tudo muito repentino, né? Começou em março de 2020, na incerteza de saber quanto tempo duraria, né? O que se sabia é que não dava mais para continuar com as atividades presenciais. Então, a instituição que eu sou aluno começou a ministrar as aulas, né, pela plataforma do Google Meet, né? Começaram a usar o Google Meet como forma de ministrar as aulas, né? E o primeiro semestre, na verdade, todos os 3 semestres foram semestres suplementares, onde os alunos não eram obrigados, né, a se matricular, né? E o primeiro semestre foi o mais curto de todos, né, com 2 meses apenas. E a gente se utilizou do serviço de internet, videochamadas para as aulas síncronas e vídeos enviados para os professores na forma assíncrona de aula. A dinâmica das aulas remotas de piano. As aulas síncronas e assíncronas, sendo síncronas em maior parte. Uma aula síncrona semanal, de 2 horas de duração, webcam com a imagem do lado direito da parte superior do corpo, ou seja, a câmera ela sempre fica ainda posicionada para a parte superior do corpo, do lado direito, que era onde o meu piano ficava posicionado, né? E ficava melhor para poder posicionar o computador e transmitir. Se assim, a professora não tinha a visão das pernas, né, para ver do pé, para ver quando eu acionava o pedal, mas pela referência sonora dava para ela perceber a ação do pedal e me instruir com relação a isso. Que foi possível, né, mediante as limitações da transmissão dos equipamentos, né, de que todos nós, né, tanto eu quanto a professora, não temos equipamentos profissionais, fomos todos pegos de surpresa, né, durante o processo que eu dei uma melhorada no equipamento. Mesmo assim, continuando sendo um equipamento que não é profissional. Então, as aulas foram aulas síncronas e assíncronas, sendo as síncronas em maior parte, né? As aulas síncronas, elas seguiram o modelo da aula presencial, sendo que com certas limitações, né? Pelo fato do professor não poder chegar e pegar e observar, né, o movimento, né? E demonstrar de forma mais aproximada, não tinha aquela visão tridimensional da coisa, né? Mas pela limitação da câmera de só pegar a parte superior do lado direito, então ele tinha até uma boa visão, ela tem até uma boa visão da parte direita do corpo, né, da minha mão direita, do meu membro superior direito, né? Mas a esquerda era mais referência sonora, dava para ver a mão um pouco, mas não tanto, né? Até porque se fosse, eu não tinha outra câmera para colocar, se fosse colocar outra câmera, pela qualidade da internet e do equipamento, poderia travar tudo, na verdade, né? Então, não tinha... eu vi que teve profissionais que colocavam, sei lá, até 3 câmeras, né? Um para os pés, outro para a parte de cima, né? Para mostrar o teclado, outro para mostrar o corpo, né? Mas, nas condições de internet aqui que eu tinha e de equipamento, seria bem complicado, mas o que já estava sendo, né? Sendo uma aula síncrona semanal de 2 horas de duração. A mesma quantidade de encarga horária que já estava sendo no modelo presencial.
Primeiro semestre. O primeiro semestre foi um semestre reduzido, como eu falei anteriormente, né? Um semestre com apenas 2 meses, um semestre suplementar de 2 meses, né? Nesse primeiro semestre, foi quando eu comecei com essa professora que eu estou atualmente, né? Eu tive uma mudança de professor, né? Quando eu estava no modelo presencial, era uma professora, e quando eu cheguei no modelo online remoto, eu mudei para essa outra professora que eu estou agora. Na verdade, coincidiu de ser assim. Não foi porque eu mudei online que mudei de professor. Eu já estava no processo de mudança. Aí, quando chegou o período da pandemia, enfim, do isolamento, né, que a gente começou as aulas de forma online, remota, eu migrei para essa professora atual que eu estou agora, né? Por conta do semestre ser reduzido, eu acredito por todas as questões de adaptação também, a professora preferiu fazer um repertório, trabalhar um repertório mais simplificado, além do que a gente trabalhou o semestre, peça que eu tinha já trabalhado no semestre anterior, né? Uma sonata de Beethoven, uma sonata de Beethoven mais curta, né? E trabalhamos peças mais curtinhas também, com mais 5 peças para piano do Francisco Mignone. E foi um semestre que a gente trabalhou de forma mais simplificada, né? Segundo semestre já foi um pouco maior, né, do que o primeiro, e a gente trabalhou peças mais avançadas, né? Então, como começou a Balada 2 do Chopin, né? Prelúdio de Rachmaninoff, estudo de Chopin que exigia um olhar mais próximo, né, técnico do professor, como por exemplo foi o estudo 8 da Opus 10, né? E nesse semestre em que eu peguei esse repertório mais avançado, eu senti realmente a dificuldade da distância, né? Da distância física do professor, né? Por várias questões, inclusive a questão da transmissão chegar um pouco deturpada lá do professor, né? Do que eu estava fazendo. Então, tive dificuldade de aprendizado e problemas na transmissão de áudio e vídeo, né? O que acontecia é que o áudio e o vídeo, principalmente quando a execução estava muito rápida, ficava o vídeo travado e o áudio desincronizado do vídeo. Então, não tem como a professora ter um diagnóstico do que realmente eu estava fazendo, né? Porque o movimento ele não estava sendo acompanhado com o áudio. Isso se sucedeu vem se sucedendo até hoje, né? Porque, no caso, esse artigo ele foi escrito nos 3 primeiros semestres, a gente está no 4º agora, né? Espero que seja o último. E então foi isso que aconteceu, né? Então, eu realmente senti bastante a distância do professor, da professora, nessas peças mais avançadas que eu tive que estudar, né? Então, esse foi o ponto desse segundo semestre. No primeiro, não deu para sentir tanto, né? Pela questão de ter sido peças mais simples. E peças que eu já tinha estudado no modo presencial, com a antiga professora, né? Professora anterior. Mas nesse semestre atual foi mais complicado, né? Deu para perceber. Terceiro semestre. Semestre mais longo, né? Foi o semestre mais longo de todos esse. Então, teve uma melhora, eu investi no webcam da qualidade melhor, que é essa webcam que eu estou gravando aqui, que é a webcam do meu notebook, realmente a qualidade era muito baixa de ver. Melhorei também o serviço de internet, troquei a internet que eu tinha por uma internet melhor, né? Que no caso, antes eu estava usando uma internet compartilhada com o vizinho, o sinal não chegava tão bom aqui, isso piorava a conexão, né? E depois eu comprei um pacote só meu, né? De internet. Então, aí a gente resolveu trabalhar mais a leitura das peças, né? Então, ela passou peças para mim, para eu ir lendo,
E a gente viu que nesse semestre, nessa aula, no modo remoto, ler é uma coisa que dava para fazer, né? Para depois, quando a gente chegar presencialmente, trabalhar melhor as nuances, né? Sonoras, as questões técnicas mais refinadas, né? Então, continuou-se, né, também a questão da falta de sincronicidade, mesmo com a melhora da internet e com a melhora da webcam, né? Porque acredito também tem a limitação do computador que eu uso, aí eu não tive como trocar de computador, né? Mas deu uma melhorada no serviço, né? Então, a conclusão que eu cheguei, né, nessa experiência que eu tenho chegado é que eu desenvolvi mais autonomia no estudo, e isso foi uma coisa que eu vi nos artigos que eu vi sobre o assunto, que são poucos, mas que existem, né, já. Questão de aulas no modo remoto, aula online, aula à distância, né? Então, eu li alguns artigos que falam sobre, e eles falam sobre esse mesmo ponto, de que o aluno ele acaba sendo forçado a ter mais autonomia no seu estudo, né? No seu planejamento, né? Porque não tem a atuação presencial do professor ali, física, né? Então, eu percebi uma melhora na minha autonomia, na minha organização de estudo, né? Percebi que também, assim, tiveram vantagens, tiveram prós nessa questão do isolamento e do estudo dessa maneira, né? Que eu não tive que gastar tempo em deslocamento para a universidade, por exemplo, né? No caso, no meu trabalho, eu também fiquei em casa, né? Fiquei de licença, vamos dizer assim. E aí eu tive mais tempo para poder estudar e me planejar melhor, né? Então, mas nas peças avançadas, a dificuldade de compreender e de passar como eu estava fazendo realmente aconteceu. Então, assim, para trabalhar a questão de detalhes técnicos importantíssimos em peças como, por exemplo, a Balada 2, né? Ficou um pouco dificultoso, né? Isso. Mas tiveram prós, que no caso foi a questão da autonomia. A autonomia do estudo realmente é uma coisa que acontece. Eu acredito que níveis iniciante e nível intermediário até dê para se trabalhar bem no modelo online, mas nível avançado se perde muito a questão sonora, né? E é preciso ter um olhar mais atento, né, do professor. Então, essa é a minha conclusão, esse é o meu relato de experiência. Eu agradeço pela oportunidade de estar participando do congresso e pelo meu trabalho ser aprovado. Um grande abraço a todos.